Olá, queremos continuar a nossa preparação para a consagração total de escravidão a Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima. Por isso, acompanhando a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção neste nosso caminho, hoje vamos tratar do segundo capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção para nos aprofundarmos, para bebermos daquilo que São Luís propõe para nós e para assim, com consciência, chegarmos à tão querida consagração que São Luís compôs e nos propõe, nos convida a realizarmos. Peçamos a intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós vos rogamos que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações em vós comecem sempre e convosco terminem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, nosso Pai e Senhor, rogai por nós. Tendo já no primeiro capítulo visto, ouvido de São Luís a profundidade, a necessidade de devotar-se à Virgem Maria, agora São Luís, neste segundo capítulo, vai tratar de verdades relativas a esta devoção à Santíssima Virgem. Por isso, é preciso ir vencendo medos, mitos e até mentiras, erros acerca da devoção verdadeira à Virgem Maria. Então este segundo capítulo quer levar-nos à verdadeira devoção, ou seja, quer fazer-nos compreender como de verdade se devota à Virgem Maria. Assim, São Luís vai tratar deste tema em 5 artigos. O primeiro deles é que Jesus Cristo é a finalidade última da devoção à Santíssima Virgem Maria. Se assim não fosse, quase que seria herético, demoníaco, não seria o caminho para ir a Deus, não seria um caminho que poderíamos abraçar na nossa vida devota. Mas, justamente porque devotar-se à Virgem Maria é caminhar em direção a Jesus Cristo, nosso fim último, que a devoção à Virgem Maria se faz ainda mais necessária. Jesus Cristo é a nossa salvação. Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. Somente Ele digno de toda honra, de toda glória, digno da nossa adoração. Por isso, reconhecendo Jesus como nosso Senhor, Rei e Deus, todas as devoções devem nos levar a Ele. E esta devoção à Virgem Maria também assim deve fazer. Mas, como a Virgem Maria é a primeira a saber e a reconhecer esta verdade, então, devotar-se a ela é permitir-se por ela ser conduzido a Jesus Cristo. Infelizmente, dentre os próprios homens de fé, dentre os próprios homens fiéis católicos, existem aqueles que pensam que devotar-se à Virgem Maria seja ir num caminho oposto, contrário à adoração e devoção verdadeiras de Jesus Cristo. Não o é. Por isso, saber que adoramos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é quem nos salva, quem nos redime. Ele que nos dá a possibilidade de adentrarmos no reino do céu. Mas queremos chegar a Ele por Maria. Fora dele, tudo é ilusão, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e danação. Portanto, confessamos a Jesus como nosso Deus e Redentor. Jesus Cristo, nosso Senhor, não outros.
né? Não outra coisa. Por isso a Virgem Maria não toma o lugar de Jesus Cristo, mas nos devotamos a ela para irmos num caminho reto, seguro, santo à Virgem. Para isto demonstrar, São Luís vai citar, fazer uso de diversas passagens bíblicas para dar fundamento muito sólido, as quais não vamos ler aqui por questão de tempo, mas que convidaria cada um que pudesse ir meditando profundamente, não é? Nestas passagens, nestas verdades que, fundadas na Sagrada Escritura, São Luís já cita, já propõe para nós. Para aqueles que estão com a edição da Vozes do Tratado da Verdadeira Devoção, na nota de rodapé estão todas essas citações escritas. Então você pode ir conferir depois na Sagrada Escritura estas citações todas, né? Mas algumas delas são, por exemplo, Apocalipse 1, Mateus 23, João 13, 1 Coríntios 8, Colossenses 1, João 13, também 10 e 14, Atos 9, 1 Coríntios 3, Mateus 7, João 15, Romanos 8. Então, estas citações já estão ali colocadas e você pode conferir, e vale para rezar, para meditar com a Sagrada Escritura, a saber, em verdade, Jesus o Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Redentor, nosso Salvador. Então, não precisa haver receio de erro em relação à devoção à Virgem Maria. Não estamos errando. Não estamos colocando Maria num lugar que não é dela. Não estamos colocando Maria no lugar de redentora, de salvadora, senão abaixo de Cristo, mas medianeira entre nós e Ele. Esta devoção, levando-nos aos braços de Maria, leva-nos diretamente, seguramente, a Jesus Cristo. Não presuma receber a graça quem venha ofender sua Mãe Santíssima. Não presuma receber a graça de Deus quem ofende Maria. Esta é uma frase de São Luís, do número 66, e de verdade, como poderíamos pensar nós, que estamos nos braços de Jesus e desprezando a sua mãe? Como poderíamos nós estar agradando a Deus, mas desprezando, ignorando os seus desígnios, não é? Segundo o artigo, segundo a verdade, nós pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Então, esta consagração, de modo particular, é uma consagração de escravidão. Esta nota é o que distingue este método, esta consagração, de todos os outros métodos, né? De outras fórmulas de consagração que existem, que são piedosas, que são católicas, né? Que podem ser vividas. Mas a nota de, por este método, querer fazermos-nos escravos de Jesus Cristo e da Virgem Maria, é o que traz a riqueza para a consagração que estamos almejando fazer. Portanto, nós pertencemos a Jesus e a Ele pertencemos inteiramente como seus membros e seus escravos, comprados por um alto preço, comprados pelo preço de seu sangue. Daqui, você precisa entender, antes do resgate de Cristo, do seu sacrifício para nos salvar, para nos redimir, éramos nós escravos do pecado.
E o pecado escraviza. Vejam, se propõe hoje em dia uma liberdade que em verdade é libertinagem. Ou seja, mesmo que se caminhe numa vida de pecado, então com más ações, com más obras, desprezando toda a moralidade, seja livre. É o que se propõe, né? Uma liberdade. Mas essa liberdade, ela não é verdadeira. Porque se obra do pecado nos traz o jugo da morte, logo, como ser livre numa vida de vício, numa vida pecaminosa, numa vida inclinada ao mal? Então, quando no pecado, escravos do mal, escravos do demônio, sentenciados à morte, e Jesus vem para resgatar-nos, para redimir-nos, faz o seu sacrifício e adquire-nos com o preço do seu sangue. Adquire-nos, tira-nos das amarras do pecado, comprando-nos com o preço de seu sangue. Então, podemos entender, o escravo, ele também era cambiado, não é? Então, poderiam comprar, adquirir o escravo de outrem para si. Então, aquele escravo, por aquela compra, por aquele valor combinado, já não pertencia mais ao primeiro senhor, mas ao segundo. Isso acontece conosco. De modo que daqui uma consequência se tira. Ou estamos nós, escravos do pecado, por sentença, pela nossa maldade, ou nos fazemos escravos de Jesus Cristo, por amor, para merecermos a sua obra salvadora, a sua obra redentora. Ou escravos do pecado, ou escravos da graça, ou escravos do demônio, ou escravos de Jesus Cristo. Portanto, Ele nos adquiriu, Ele nos comprou. Daqui, São Luís vai distinguir ainda duas espécies de submissão a um senhor. A da servidão, que poderíamos dizer aquela semelhante a um vínculo empregatício, que é muito limitada, que baixa, não é? Então, o empregado, o servo, deve servir ao seu senhor naquilo que lhe compete. Então, se alguém é contratado como pedreiro, serve ao seu patrão em matéria de construção, reforma. Se alguém é contratado como auxiliar administrativo, vai estar ali em servidão ao seu patrão, no que diz respeito ao escritório, ao administrativo da empresa. De modo que estes não estão sob o mando do patrão para outras coisas fora da sua profissão, fora de seu contrato. Também, o patrão não tem direito sobre eles, sobre os seus funcionários, sobre os seus empregados, para além daquilo para o qual eles se submeteram ao seu patrão. Também, esta relação de patrão e empregado faz com que, depois do trabalho exercido, o empregado tenha direito sobre o patrão do seu saldo, do seu salário. A escravidão, ela se dá de uma relação distinta.
O escravo tem dependência total de seu senhor. E o senhor tem direito pleno sobre o seu escravo. Então, o escravo vai servir ao seu senhor em todas as matérias, em todas as dimensões, sem restrições, sem reservas. E o senhor vai ter direito sobre o seu escravo também em tudo o que lhe diz respeito. Um direito, até vai dizer São Luís, integral. Um direito de vida e morte do seu senhor sobre o escravo. 3 são, segundo São Luís, os motivos da escravidão. Uma escravidão por natureza. Segundo São Luís, todas as criaturas são escravas de Deus por natureza. Porque ninguém pode bastar-se a si mesmo. Todo criado, toda a criação, todos os seres são dependentes de Deus para a sua existência. Se Deus não sustenta algum ser na existência, ele perece, volta ao nada. Então, existe uma escravidão por natureza do criado, da criação, para com Deus, o Criador. Existe uma escravidão por constrangimento. Esta é a escravidão dos réprobos e dos demônios. Porque estão constrangidos pela onipotência de Deus. Não querem livremente serem submissos a Deus, mas porque Deus é excelentíssimo, porque Deus é perfeitíssimo, porque Deus é o Altíssimo Senhor, então eles veem-se constrangidos, estão abaixo de Deus, estão sob os seus pés, mesmo contra a sua vontade. E existe uma escravidão de livre vontade, o que chamamos de escravidão de amor, que é a escravidão dos justos, dos santos, dos anjos de Deus, que se submetem por amor a Deus, a Jesus Cristo, por livre vontade. Esta escravidão, ela é mais excelsa, ela é mais elevada, mais digna, porque se entrega, se coloca livremente, voluntariamente, sob o senhorio de nosso Deus. Jesus Cristo, como finalidade última de nossa devoção, também se apresenta como o nosso modelo. Ele se fez escravo, assumiu a condição semelhante à de escravo e fez-se obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, assumindo a nossa condição, Jesus Cristo, nosso Senhor, já nos indica o caminho. Maria também se submeteu livre e voluntariamente a Deus. Ela declarou-se a escrava do Senhor. Por isso, este também é o nosso caminho. Esta também deve ser a perspectiva de nossa vida. Esta deve ser a essência da nossa devoção. E São Luís usa de uma belíssima frase para dizer
acerca desta submissão, desta escravidão. Hoje em dia, submissão também é uma palavra que causa espanto, não é? Como se eu me fazer submisso a alguém é me aniquilar, é perder a dignidade, é viver sob o mando, a autoridade, a realeza de qualquer figura. Isto é cilada de Satanás, viu? O caminho da submissão, colocar-se abaixo do mando, da missão, também dos cuidados de alguém, livre e voluntariamente, é antes um ato heróico, é antes um ato valoroso, precioso. Quando eu me entrego a alguém, quando eu me submeto, quando eu me humilho, eu não estou perdendo a dignidade. Antes, estou a afirmando verdadeiramente. Porque quem busca outorgar para si uma dignidade ou uma posição, um posto alto, e não o tem e não o merece, este verdadeiramente é do mais pobre, da alma mais paupérrima. Então, percebam que a lógica divina caminha contra esta tendência do mundo. Submeter-se com amor, com devoção, né? Enfim. Então, fazer-se submisso. Maria, como escrava do Senhor. Jesus Cristo, obediente ao Pai, assumindo a condição de escravo. E então, a frase que São Luís vai tirar dos santos: ao poder de Deus, tudo é submisso, até a Virgem Maria. E ao poder de Maria, tudo é submisso, até Deus. Portanto, não existe outra via para nós, senão desta submissão também. Nós nos submetemos a Deus porque Ele é Deus, como até Maria se submete. E nós nos submetemos a Maria porque a mais humilde de todas as pessoas humanas merece que nós nos submetamos a ela como até Deus se dignou submeter, encarnando-se no seu seio e nascendo dela. Seria desonra, diz São Luís, para um rei, se a rainha, sua companheira, não possuísse escravos, sobre os quais tivesse direito de vida e morte, pois a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha. Então, a Virgem, como rainha do céu e da terra, coroada por Deus, merece súditos ao seu mando. É digna de ter-nos como seus escravos, para assim estarmos também a serviço do grande Rei, do Senhor e nosso Deus. E submetermos-nos a Maria, engrandece o Rei, glorifica a Deus. Porque, como um rei quer ver também sua rainha em poderio, Deus também quer ver sua amada filha, sua fidelíssima esposa, sua dileta mãe
poder e glória. Este é o caminho desta bonita devoção. Terceiro artigo, é necessário despojarmos-nos, desfazermos-nos daquilo que em nós é mal. Então, primeira coisa para viver essa devoção que São Luís está nos propondo é saber que na nossa alma, no nosso coração, machucado pelo pecado, ferido pelo pecado de Adão, a nossa natureza caída traz no íntimo de nós, de cada um de nós, um algo que é mal. Então, não se pode pensar que eu, por quaisquer exercícios de meditação, por quaisquer métodos psicológicos, por qualquer via de espiritualismo, não espiritualidade, hein? De espiritualismo, por qualquer tipo de evolução, vou alcançar o sumo bem em mim. Preciso saber que nosso coração, nossas inclinações se mancharam porque foram tocadas pelo mal, pelo pecado. Nossas melhores ações, diz São Luís, são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que existe em nós. Então, ainda que com nossos próprios esforços, porque podemos fazer o bem, ainda que fizéssemos o melhor que pudéssemos, todas as nossas ações são, de alguma forma, tocadas, manchadas pelo fundo mal que há lá no nosso íntimo. É preciso despojarmos-nos disto, daquilo que há de mal em nós. Então, saber que existe o mal. Existe em nós a mancha pecaminosa. Logo, aquilo que é projeto humano, e uso o termo em alta, Aquilo que é ideologia, aquilo que é produto da nossa humanidade, é, na sua origem, um projeto falido. Um projeto falido. Se não tiver Deus, se não buscar a graça de Deus, se não se encaminhar para Deus, se não beber dos princípios divinos, dos seus mandatos para nós, é preciso clamar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que nos revela toda a verdade, para que Ele revele a maldade que há em nós, os nossos crimes, a nossa inclinação ao mal, os nossos vícios, os nossos pecados, que nos revele a necessidade de confessarmos os nossos pecados, de pedirmos perdão. Portanto, ninguém pense que pode salvar-se sem ir à confissão sacramental, sem pedir o perdão de Deus, sem o santo batismo, sem os sacramentos. Pensar que são tantos que estão hoje desprezando os sacramentos, ou tratando deles como quaisquer coisas, não é? Como meros ritos, como um troféu, um prêmio, na confissão como um simples desabafo
de modo que eu já não preciso mais ir à confissão para confessar integralmente os meus pecados, não preciso me arrepender sinceramente deles, não preciso buscar emendar a minha vida, vou ali para diante do sacerdote contar quaisquer histórias, vou ali quando algo em mim me pesa, né? Eu estou aqui com um problema, estou aqui com uma angústia, vou lá desabafar, né? Padre, olha, o que está pesando no meu coração? Não, né? A confissão é para você reconhecer a maldade que há em você, para pedir perdão e para ir dizer as tuas ações que feriram a Deus, que machucaram o coração de Deus, as tuas infidelidades. E talvez se existe uma crise na nossa compreensão do sacramento da confissão, se existe uma crise nos homens e mulheres que desprezam a confissão, é porque falta humildade. E é tudo que esta devoção nos propõe. Humildade para reconhecer-se pecador, para pedir o perdão. E humildade é a verdade, como vai dizer Santa Teresa. E falta-nos a verdade, falta-nos o Espírito de verdade, pedir ao Espírito Santo que revele-nos, que mostre-nos que existe em nós algo que não está bem, algo que precisa melhorar. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus vai dizer o seguinte: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, Jesus já nos diz que é preciso deixar a nós mesmos. É preciso desprezarmos-nos, desprezar a nossa vida, jogá-la fora, renunciá-la. Porque se vivermos um apego do próprio eu, logo nos apegamos e permitimos florescer aquilo que há de mal em nós. Quando nos renunciamos a nós, então nós fazemos um caminho para Deus. E Ele é o sumo bem, né? Então, dia a dia, eu preciso crucificar-me. Dia a dia, preciso renunciar-me. Dia a dia, preciso submeter-me a Deus. Fazer-me seu escravo. Por isso, é preciso procurar a devoção que nos leve a este despojamento, a este aniquilamento do próprio eu, para, como Paulo, né? Não mais viver eu, mas o Cristo em mim. A Virgem Maria perfeitamente trilhou este caminho. De tão pequena, de tão humilde, aniquilou-se. É por isso que oculta. E Cristo quis viver nela. Deus quer também fazer isso conosco, com as nossas almas, né? É um caminho de humildade. Vejam aqui que toda a proposta, toda a espiritualidade, todo método que trilhar um caminho diferente deste, da humildade, da renúncia de si, do abraço da cruz, do morrer dia a dia,
deve ser desprezada, deve ser deixada. Não são propostas que vêm de Deus. Avançando, artigo 4º, temos necessidade de um medianeiro, junto do próprio medianeiro que é Jesus Cristo. E daqui a grande discussão, o grande debate com os irmãos protestantes, né? Para dizer que Jesus Cristo é o único mediador, né? E aqui fica muito claro, já não restam dúvidas, né? Existem dois tipos de mediação. Uma é a mediação de redenção, de modo que o único medianeiro de redenção, o único mediador de redenção entre nós e o Pai é Jesus Cristo. Aqui concordamos com os irmãos protestantes em número, gênero e grau. O único mediador é Jesus Cristo, mas mediador de redenção. E nós precisamos contar com aquela que é medianeira de intercessão junto a Jesus Cristo. Por quê? Porque ir ao Pai diretamente, para nós era impossível, né? Satisfazer os nossos pecados, reparar as nossas ofensas, né? Fazer um sacrifício agradável, aceito a Deus, por nossas forças, impossível. Então Jesus Cristo vem para mediar a redenção, para ser o mediador de redenção, para ser o nosso Salvador. Mas ainda, Ele que verdadeiro homem, mas verdadeiro Deus, nos sentimos impotentes e indignos de com ousadia ir diretamente a Ele, como que para pedir, ou alguns até ousam exigir os seus favores, os seus benefícios. Então, nós temos a Virgem Maria, que melhor nos leva a Jesus, que com mais dignidade, que do modo mais perfeito, nos apresenta diante do Senhor. E este, na sua obra redentora, nos conduz ao Pai. Então, precisamos sim da Virgem Maria. Ela exerce esta função de intercessora e nos ajuda a aproximarmos-nos mais de Jesus Cristo, mais de nosso Deus. Quinto artigo, é para nós muito difícil conservar as graças e os tesouros que de Deus recebemos. Deus derrama sobre nós muitas graças, muitas bênçãos, né? Mas justamente por conta da nossa inclinação ao mal, porque nós somos vasos frágeis para guardar esse tesouro, quebrantáveis, se torna difícil conter toda a graça, todos os dons, todos os bens com fidelidade que recebemos de Deus. Também porque o demônio, como ladrão, rodeia-nos para assaltar-nos, para avançar sobre nós ferozmente, no momento da nossa menor vulnerabilidade. Quem nunca se viu num propósito, fez um propósito de verdade, quis ser fiel no propósito realizado,
mas um pouco à frente vacilou e caiu e descumpriu o compromisso. Na menor brecha, no menor sinal de vulnerabilidade, os demônios nos assaltam. E ainda, porque a atmosfera, o mundo em que vivemos, não contribui, não colabora, não nos ajuda a vivermos nesta fidelidade a Deus. O mundo é corrompido e quer ver as nossas almas tão sujas como o mundo, tão corrompidas como o mundo, tão perdidas e danadas. Então, colocando-nos nos braços de Maria, ela é a arca da aliança. Ela é o vaso dos tesouros divinos, por excelência. Então, as graças que recebemos, não queremos guardar conosco, queremos depositar no vaso espiritual que é Maria. Porque dali, estas graças não se perderão. Porque oculta do demônio pela graça. Porque o demônio foge diante do seu nome. Então, nela não há brechas, não há espaço para que o demônio a assalte, a roube. E porque toda configurada a Deus não se deixa contaminar pela atmosfera do mundo. Esta devoção exige de nós esta humildade profunda, verdadeira. Exige de nós reconhecermos que precisamos muito da graça de Deus e do auxílio da Virgem, né? É por isto, justamente porque molda em nós tal humildade, que esta devoção é necessária, é poderosa, é santa. De verdade, somente com a humildade, com a virtude da humildade, poderemos vencer todos os vícios, todos os pecados, né? Somente com humildade de coração poderemos nos elevar ao céu. Por esta devoção, por este caminho de humilhação, de escravidão, sob o mando e o comando de Maria, nos entregamos a Jesus. Queremos terminar este vídeo com a oração que São Luís nos propõe no número 67. Vós sois, ó Jesus o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio, cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que menos, a partir deste momento, meu coração só deseja vós e por vós se abrase. Senhor Jesus, desejos de minha alma correi, que já bastante tardastes, apressai-vos para o fim a que aspirais, procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama.
Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor, e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.